os 7 jogos esquecidos do PS1 que você deveria ter jogado, mas não jogou. Pessoal, mais uma vez Curiri na área com vocês aí, trazendo todas as informações sobre jogos antigos, jogos novos e tudo que vocês gostam. Basicamente, queria agradecer vocês pelo meu antigo vídeo que deu muitas visualizações. Muito obrigado por todos vocês que se inscreveram e obrigado por ter compartilhado. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Meu amigo, o PS1, como esse videogame foi um dos melhores videogames que eu joguei na minha vida, talvez um dos melhores videogames que já foi lançado em todos os tempos. Porém, entretanto, muitos jogos acabaram passando batidos sob nossos olhos, e esse vídeo é justamente uma homenagem a todos esses jogos que jamais deveríamos ter deixado eles para trás. E é isso, galera, vamos embora para a lista dos jogos que você deveria ter jogado, mas não jogou. Bom, partindo para a nossa lista, a gente tem que frisar alguns pontos que são muito importantes. E são só 3 pontos, vou ser bem breve, pessoal. Basicamente, a lista está indo dos jogos menos conhecidos para os jogos que praticamente ninguém joga. Então ela está indo nessa escala. Segundo ponto, alguns jogos aqui eu vou ter que explicar uma prévia história para vocês entenderem por que eles estão aqui nessa lista. Porque tem muito jogo que você acha que esse jogo aqui estourou na época, mas na verdade o jogo não foi tão bom na época e pouco conhecido. Tem jogo aqui que só foi estourar depois do PS1 ter acabado, então é o nosso segundo ponto. Então, na época que o videogame foi lançado, esse jogo não bombou, ok? Show? Terceiro ponto é a minha opinião. Então, basicamente, se você discordar, comenta aqui embaixo. Ou se eu esqueci algum jogo que você acha que também foi injustiçado pela franquia do PS1, digite aqui embaixo. E vamos embora. Então, o nosso sétimo lugar, basicamente, o jogo que você deveria ter jogado, mas na época do PS1, mas não jogou tanto, é o nosso querido Bomberman Race. Basicamente, o Bomberman Race ele era um rival direto do Crash CTR, que é o Crash de corrida. Obviamente o Crash CTR era o jogo mais jogado e mais procurado, mas o Bomberman Race ele não fica tão atrás. Infelizmente ele foi meio que ofuscado pelo Crash, que era um jogaço. Embora o Bomberman Race ele também seja um jogo muito bom, e em alguns aspectos ele é até melhor que o Crash CTR. Algumas fases do Bomberman Race são melhor, a variação de animais de corrida do Bomberman Race é um pouco melhor também. E o Bomberman Race é um jogo que é um pouco mais difícil que o Crash CTR. O Crash CTR tem o jogo se tornar um pouco mais fácil, né? Tem os nitros, tem as coisas tal, caramba 4. O Bomberman Race não tem tantas coisas assim, mas obviamente é um jogaço e infelizmente ele foi muito ofuscado pelo Crash CTR. É, pra mim, o nosso sétimo lugar de jogo mais injustiçado, ok? Bom, o nosso sexto lugar também é um jogo de corrida. E esse jogo tinha uma rivalidade cruel, porque ele competia tanto com o Vigilante 8, que era um jogaço, tanto como o Twist Metal, tanto como o Need for Speed Porsche e também tanto como o Gran Turismo. Então esse jogo ele pegou adversários muito cruéis e infelizmente o jogo foi muito esquecido, mas é um jogo muito bacana e é o nosso querido Carmageddon. Bom, para falar do Carmageddon, basicamente eu tenho que explicar uma experiência minha. É aqui que entra as primeiras histórias do Curiri. Eu lembro que quando eu ia comprar esse jogo na Feira do Guará, a saudosa Feira do Guará, que vendia jogos de PS1 por R$5, e basicamente se você pagasse 10 ele te dava 3 jogos, aquilo ali, pra mim aquela era a melhor coisa do mundo. Enfim, vocês também passaram por essa fase. Eu lembro que toda vez que eu ia com meus amigos lá comprar, eles nunca pegaram o Carmageddon. Eles sempre preferiam pegar outros jogos, basicamente eles pegavam o Need for Speed Porsche, Need for Speed Legal, então eles esqueciam do Carmageddon. Embora, quando eu fui dar uma chance para esse jogo, eu achei um jogo muito bom. Tirando o trailer dele, que o trailer dele era realmente assustador. Eu lembro até hoje desse trailer, galera, que basicamente era uma ovelhinha andando na pista e tinha uns carros de corrida e cortava pra ovelhinha, aí tinha os carros de corrida, aí você sabia que não ia dar muito bom para aquela ovelha. Tirando isso, é um jogaço. Eu jogava muito com aquele carro vermelho, eu lembro até hoje do carro vermelho. Ele é um jogo bem feito, viu? Eu me arrisco a dizer que ele era mais bem feito que o Need for Speed.
Porém, é um jogo injustiçado, porque infelizmente ele não era tão conhecido aqui no Brasil e ele acabou sendo ofuscado pelas grandes franquias de jogos de corrida. Mas tá aqui a nossa ressalva aqui pro nosso querido Carmageddon, que fica com o nosso 6º lugar. Seguindo nossa lista, o nosso 5º lugar vai ficar finalmente com um RPG. Teremos um RPG agora. Gente, eu lembro que quando eu era pequeno, o RPG que dominava as feiras, dominava as locadoras, era o Final Fantasy VII. O Final Fantasy VII era um RPG milenar, até hoje tem remake dele, tem tudo, né? Mas assim, tinha outros RPG que também era da Squaresoft, que era muito bom. E antigamente não era Square Enix, era Squaresoft. E toda vez que você pegar um jogo que tinha o selo da Squaresoft, você sabia que era um jogaço, ok? E aí que entra o nosso jogo. Infelizmente eu morava em Brasília, e em Brasília não tinha esse jogo para vender. Mas toda vez que eu ia visitar minha avó, que mora em Fortaleza, eu achava esse jogo para vender nas feirinhas de lá. E é o nosso querido Legend of Mana. Bom, sem palavras pro Legend of Mana, é um jogaço, entendeu? É um jogo muito bom, tem uma história muito bacana da árvore e tal, que é a essência do mundo deles lá. Você tem que pegar as sementes e você vai montando um novo mapa, é muito bacana. O jogo dá pra jogar com 2 jogadores, não sei se muita gente não sabe disso, mas dá pra jogar com 2 jogadores. Você tem que fazer uma missão lá e dá pra você, né, destravar esse recurso de jogar com 2 jogadores, que é muito legal. A batalha do jogo é muito boa, até porque ele lembra muito as franquias do passado, como Tales of Fantasy, entendeu? Que assim, não é de turno, entendeu? Então é pancadaria mesmo, entendeu? Um jogo muito bacana, as armas são muito boas, classes também, os personagens são muito carismáticos, entendeu? Aquelas 2 meninas lá da capa são muito carismáticas, tem aquele coelho lá que tá porrada pra caramba, eu lembro até hoje, então é um jogaço, entendeu? E sem falar do ponto melhor desse jogo, que é a trilha sonora desse jogo, é incrível. Porém, infelizmente, esse jogo também foi muito ofuscado pelo Final Fantasy, por jogos que eram os grandes RPG, a gente pode dizer assim, do PS1. Então, mesmo assim, tem muita gente que jogou esse jogo. Porém, eu acho que tipo, não é tanta gente como eu gostaria que fosse. As sonoras deles são impecáveis, a gameplay é muito boa. Então, o nosso 5º lugar fica com Legend of Mana. Bom, quem não gosta de música, eu sou músico. Para vocês que não sabem, o Kuririn, nas horas vagas, ele é músico. E eu gosto muito de música. E música e dança, hein? O nosso 4º lugar fica com o nosso querido Push a Groove 2. Cara, como é que eu posso falar desse jogo? Posso fazer essa lista sem pensar nesse jogo, cara? Esse jogo foi muito importante pra mim, entendeu? É um jogo muito bom. As coreografias são muito bem feitas. Ele dá uma surra no Busta Groove 1, entendeu? Que é descomunal. O jogo é mais bem feito. As músicas dele são melhores, entendeu? A sequência de combos do Flame. Outra coisa, quando você acerta determinado tipo de combo, você pode mover com a fase. Tipo, você provoca mudanças na fase. Cara, isso é muito legal, entendeu? É como se fosse um Fatality do Mortal Kombat, só que você joga isso com um jogo de dança. Então, basicamente, quando você acerta as combinações, você começa a mexer com a fase, entendeu? A fase começa a pegar fogo, ou sei lá, o cofre da fase começa a ser destruído. Cara, esse jogo é excepcional. Os personagens, o Hit, o Strike, o Bio, a Kelly, nossa, a Kelly era demais. Então, cara, as músicas, entendeu? Nossa, as músicas são boas até hoje. Eu escuto as músicas desse jogo até hoje, cara. E esse jogo só dá pra você jogar no PS1.
Porque infelizmente no emulador, quando você joga, ele tem um certo delay. Então pra música é muito importante, porque você precisa dançar no tempo da música. E nos emuladores não dá. Eu já tentei várias vezes jogar esse jogo e é uma frustração. Você tem que ter o videogame para poder jogar esse jogo no ápice dele. Sem falar dos chefões dele. Nossa, os chefões dele são muito difíceis. O Robo-Z, tem o Panda. Então são muitos personagens que você pode ganhar também, mascotes e tal. Cara, eu nunca consegui ganhar o Robo-Z, é uma frustração minha. É muito bom esse jogo, ele é muito bom. Dá pra jogar com 2 personagens também. Ele é muito dançante, entendeu? Muito legal. E não tem como aquelas músicas não ficar na sua cabeça. Olha o que eu tô falando, olha essa música. Everybody get loose and jam. Então é isso, o nosso 4º lugar totalmente merecido fica com o nosso Buster Groove 2. Jogaço, jogo esse jogo até hoje. Eu sou apaixonado por esse jogo. Infelizmente, é um jogo que pouca gente conhece e ele merece estar aqui nos jogos injustiçados do PS1. Ladies and gentlemen, chegamos ao nosso pódio do Olimpo. 1º, 2º, 3º lugar. Coloca aí, ô produtor, a música aí de guerra aí do pódio. Não, coloca uma música melhor que essa aí, pô. Não, essa música não, cara. Coloca a música de pódio, de guerra. Uma música boa aí de 1º, 2º, 3º lugar aí. Coloca aí. Ah, essa é boa, essa música é boa. Deixa essa música aí, essa música eu gosto. Então é isso, galera. O nosso pódio, antes de a gente começar aqui o nosso pódio, nosso 1º, 2º, 3º lugar, queria basicamente pedir para vocês se inscreverem no canal e ajudar o Curirim a crescer esse canal. E se vocês estão gostando, comenta aqui embaixo. Se você está discordando da lista, comenta também, né? Tudo que você faz é importante no nosso canal, inclusive comentar e curtir. E vamos embora para o nosso 3º lugar. Bom, basicamente o nosso 3º lugar de jogo que você deveria ter jogado, mas não jogou, é o nosso querido Crisis Beat. Bom, galera, o que eu posso falar desse jogo, cara? Esse jogo, ele é muito bom. E antes de falar dele, eu queria contar uma história pra vocês. Eu lembro que na época, a galera do colégio que era rica tinha um PS2. A galera que era mais ou menos rica tinha um PS1. E a galera que era pobre não tinha nada. Esse era o meu caso. Então a gente não tinha dinheiro para comprar nem o PS1 nem, e muito menos o PS2. Mas não me pergunte como a gente tinha um jogo de PS1. E esse jogo era nada mais nada menos que o nosso querido Crisis Beat. Então a gente era doido para jogar esse jogo, mas não tinha um videogame. A gente tinha um jogo original. Você sabe o que é ter um jogo original e não ter um videogame? Pois é. Mas a gente fez a gente foi recorrer a um recurso que muita gente fazia na época. Basicamente a gente pediu emprestado o PS1 pro nosso vizinho e o cara emprestou. Só que ele falou bem assim: é o seguinte, vocês vão pegar meu PS1, mas eu quero que vocês só passem um dia com ele. Então o cara deu pra gente só um dia pra jogar e brincar com o PS1. E cara, o que a gente foi fazer? Obviamente a gente foi jogar. E o que a gente foi jogar? O único jogo que a gente tinha, Crisis Beat. E é um jogaço, a gente deu sorte, porque o jogo é muito bom. Basicamente o jogo se passa no cruzeiro. E esse cruzeiro, esse navio no caso, que é muito legal, ele foi sequestrado por terroristas, entendeu? Então esses terroristas estão no navio e você tem que contra-atacar com uma dupla de personagens de 4 pessoas, que é basicamente o Chris e a JJ e o cara de cabelo branco, que a gente chamava assim, um cara de cabelo branco, e a menininha que bate muito. Então esses são os personagens, estilo Street of Rage, mas porém as fases são muito de bom gosto. É um jogo muito bem feito assim em termos de fase. Ele é bem datado para a época, porque ele foi um dos primeiros jogos de PS1, então ele é meio mal feitinho, galera. Mas o jogo, ele compensa na agilidade, na jogabilidade, que é muito boa, entendeu? Ele é uma pegada de Street of Rage, ele é muito bom, entendeu? Os combos desse jogo é muito bom. Ele tem uma pegada parecida com o Mortal Kombat Shaolin, né? Aquele negócio de você combinar combo com o seu parceiro, né? Ele é um jogo que é mais legal você jogar com o seu colega, né? Seu irmão, sei lá. Um jogo para 2 pessoas. É um jogo muito bom, de muito bom gosto, ok? É um jogo excelente. E
basicamente, cara, é o jogo que eu tinha pra jogar na época. E fui pesquisar sobre esse jogo e muita gente que jogou esse jogo é apaixonado por esse jogo, cara, até hoje. Ele tem uns traços meio que japonês e os vilões dele tem uma pegada meio que parecido com Metal Gear, cara, entendeu? Se você jogou Metal Gear, você vai saber do que eu tô falando, cara. Então, é muito bom. É um jogo que tem uma história bacana, é uma história legal, entendeu? Ele é bem digestivo, entendeu? É um jogo rápido, mas, cara, é um jogaço e ele merece estar aqui no terceiro lugar porque é um jogo muito, muito, muito bom e muito pouco conhecido, entendeu? Então, nosso terceiro lugar vai pro Crazy Beat. Agora indo pro nosso segundo lugar, cara, esse segundo lugar muito provavelmente eu teria colocado no primeiro lugar, mas eu teria sendo injusto com a temática da lista, que é jogos que não são tão conhecidos, então. E esse jogo ele não era conhecido no PS1 e praticamente ninguém jogava, mas depois que veio os emuladores esse jogo cresceu muito. E nada mais, nada menos, eu estou falando do nosso querido Brigandini, nosso segundo lugar da lista. Cara, o que eu posso falar do Brigandini, cara? Ele é o meu jogo preferido do PS1 e eu não tô mentindo. Ele é o top 1 de todos os jogos do PS1 pra mim. É um jogo muito bom. Ele tem uma pegada de Game of Thrones, entendeu? E ele é muito bacana, entendeu? Você tem que expandir o seu castelo, você tem que ter estratégia, você tem que administrar o seu monstro. Você tem que administrar os seus monstros, no caso, os seus recursos de batalha. Você tem que administrar os seus campeões também. Então você não é só os monstros, você tem que administrar também os seus capitões. Então, cara, ele é muito bom. A história desse jogo é muito bacana. Os personagens são muito carismáticos. Tem o Lance, tem o Vynerd, tem a menina do castelo azul claro, que eu esqueci o nome dela lá, entendeu? Tem o Kai, que é do Castelo Verde, cara. Tem muita gente boa nesse jogo. Os inimigos são muito bons também. Os inimigos são muito top. É o Zenix, tem o Kaidor, também tem aquele ninja lá que é da hora também, bate pra caramba. Então, cara, é um jogo muito bom, entendeu? É um jogo que você tem que ter mental pra jogar, porque ele é um jogo de estratégia. É um jogo tático, entendeu? Eu particularmente na época, eu lembro que na época do PS1 ninguém jogava esse jogo. Todo mundo preferia jogar o Final Fantasy Tactics, que até hoje nas listas você vê que o Final Fantasy Tactics é o melhor jogo tático de RPG do PS1. Eu discordo, praticamente eu discordo. Eu acho que o Brigandini, pra mim, o Kuririn, ele é o melhor jogo tático de PS1. É um RPG muito bom, entendeu? Muito bom. Você joga ele, joga e não para de jogar. Até hoje joga esse jogo. E como eu disse no início do vídeo, ele não era muito jogável, por isso que ele está no segundo lugar. Porém, quando surgiu os emuladores, né, os emuladores de PS1, né, que é o PSX e tal, o Caramba 4, ele começou a ser muito jogado, e aí sim ele começou a ficar grande esse jogo. Então só depois que acabou o PS1 ele começou a ficar grande, o que é uma pena, que é um jogaço. Inclusive ele teve uma expansão, né, que é o Brigandini GE, que é uma DLC do Brigandini The Legend of Forcena, que é muito bom. Basicamente ele pega tudo do Brigandini original e amplia, coloca umas cutscenes, é muito bacana. Também teve até um remake desse jogo, assim, remake entre aspas, não, é uma continuação, né, eu posso falar assim, que eu não gostei. Eu gosto mais do clássico mesmo, que é do Brigandini novo aí que teve aí, eu esqueci o nome dele, se é Runez, sei lá. Eu não curti não, eu não curti ele é de PS4 e de PC, eu não gostei. Eu acho que quiseram inovar muito o Brigandini. Para mim o Brigandini clássico ainda é a melhor pedida e tudo. Então joga esse jogo é muito bom. E eu tenho certeza que só depois que esse jogo estourou no PSX que você for jogar. Mas no PS1 ele praticamente não foi jogado. Também é um jogo da Squaresoft, que no caso hoje a Square Enix. É um jogaço, entendeu? Muito vídeo joga esse jogo tem fórum, tem muito grupo que faz esse jogo. Porém, na época é um jogo que foi um pouco esquecido e ofuscado pelo Final Fantasy, que eu não considero melhor que ele. E pra mim, ele estaria no primeiro lugar aqui, mas eu estaria sendo injusto, ok? Então, vamos para o nosso primeiro lugar. Bom, chegamos ao primeiro lugar, galera. Rufe os tambores aí, ó. Rufe os tambores aí. Bora, produção. Rufe o tambor aí, pô. Chegamos. E, basicamente, nosso primeiro lugar, cara, é um jogaço, entendeu? Ele não fica atrás de nenhum jogo aqui. Praticamente, pra mim, é um dos melhores jogos de PS1. E eu duvido que você tenha jogado esse jogo, cara. Eu duvido. Se você jogou, cara, comenta aqui embaixo. Eu duvido. O nosso primeiro lugar é nada mais, nada menos o primeiro jogo que você deveria ter jogado. E é quase um crime você não ter jogado esse jogo, que é o Silent Bomb.
Cara, o que eu posso dizer de Silent Bomber, cara? Ele é disparado o melhor jogo da minha vida do PS1. Esse jogo bate de frente com jogos de PS2, de PS3, de PS4. Esse jogo é muito bem, ele envelheceu como um vinho, é um jogo muito bom, ele é bem feito, entendeu? É um jogo da Capcom, é muito bom, é um jogo extremamente difícil, tá bom? Então não vai achando que você vai jogar e vai gerar o jogo assim, não é? Ele começa muito fácil, mas depois ele vai ficando muito difícil. Os chefões são muito chatos. Você praticamente é obrigado a pegar todo o recurso da fase para poder zerar o jogo, entendeu? Eu lembro que na época eu não consegui zerar esse jogo porque ele é muito difícil no final, entendeu? Ele é assim, ele é bem fácil no início pro meio. Quando tá perto do final, se você não tiver pegado todo o recurso, você vai se lascar e não vai zerar esse jogo. Se não zera esse jogo com pouco recurso, não zera. Não pode. Eu tive que fazer mais de 4 saves para zerar esse jogo, entendeu? E eu não zerei esse jogo no console, entendeu? Eu fui zerar esse jogo depois de grande já, depois de 18 anos. Eu baixei no PSX e eu zerei esse jogo. E é uma frustração minha não ter zerado esse jogo no console. Quem sabe o dia eu zerei no console, entendeu? É um jogo muito bom, cara. As fases são muito bacanas. A sequência de bomba que você pode colocar, tal, você pode colocar a bomba tanto dentro do inimigo como fora. Então você pode fazer a combinação de ataque também. Tem que usar muita estratégia para vencer algumas fases, entendeu? Tem que economizar muito recurso também, entendeu? É um jogo muito bom. É um jogo que, por que pareça, ele tem muita coisa acontecendo na fase. Então ele tem muita, ele é muito bem otimizado, porque tem nave, tem um monte de coisa destruindo. Aí tá lá, você tem que atirar, você tem que colocar as bombas, tem que botar no jeito certo. E aí é nave, e caramba, 4 estrelas e tal. E o jogo não trava, cara. Então é um jogo muito otimizado. É um ótimo jogo da Capcom. É praticamente totalmente esquecível, entendeu? É um jogo praticamente totalmente esquecível, porque ninguém lembra desse jogo. É um jogaço, ele merece estar nessa lista, entendeu? Eu tenho tipo uma paixão muito grande por esse jogo. Ele é inspirado muito, ele tem uma pegada meio parecida com o Devil May Cry, só que ele é mais difícil, tal. Cara, é muito bom. E inclusive tem até uma história aqui para reiterar quanto esse jogo é bom. Eu lembro que na época, toda semana eu e meus irmãos, a gente comprava jogos de PS1, né? Na feirinha e tal. A gente pedia dinheiro pro nosso pai para comprar. E teve uma semana que, por que pareça, a gente parou de comprar jogo, porque a gente gostou tanto do Silent Bomb que a gente não precisa mais de outro jogo não. Então a gente deixou de lado o Dino Crisis, deixou de lado o Resident Evil, entendeu? Só para jogar o Silent Bomb e tentar zerar esse jogo. E ele é muito bom. Até hoje, esse jogo aí, ó, é um sommelier de jogo esquecido e é um jogo muito bom. Pra mim, esse jogo é excelente, entendeu? A história dele é muito boa, os vilões são muito bons. Cara, aquela fase do xadrez, se você passou daquela fase, cara, você é um herói. Com pouco recurso você é herói. Com muito recurso eu penei para passar dessa fase. Você faz todo o xadrez, que é a última fase do jogo, e ainda tem que pegar o boss final do jogo no final, cara. Cara, esse jogo é excepcional. Ele merece, totalmente merecido, o nosso primeiro lugar de jogo que você deveria ter jogado, mas não jogou. É o Silent Bomber. Esse jogaço de PS1. E ele tá aqui, ó, isolado no primeiro lugar, cara. Esse jogo é muito bom, muito bom. Se você jogou Silent Bomber, cara, você é um mentiroso que você não jogou esse jogo. Mas se você tiver jogado, por incrível que pareça, por algum milagre, comenta aqui embaixo no nosso vídeo. É isso, galera. Muito obrigado por vocês que acompanharam. Se você discorda da minha lista, se eu esqueci de algum jogo, comenta aqui embaixo. Seja muito bem-vindo ao canal do Kuririn. Deus abençoe e um salve do Kuririn.